Vocês estão conseguindo visualizar aí de boa? Sim. Tentar fazer um esquema aqui que eu aprendi recente, ver se vai dar certo. Que é para colocar, para aparecer aqui o meu rosto também, que eu gosto de ver como que eu estou apresentando. Isso você aprendeu no estágio, né, Giseu? Ah, Isso você aprendeu no estágio, né? É horrível essa parte da gente ficar falando só com uma tela, né? Sim, fica muito ruim, que daí a gente não vê ninguém, né? Pelo menos quem está apresentando não vê nada, né? Esse Daí, erro aí no meu sobrenome, você já está reprovado. vixe, onde que está isso? Brincadeira, o I antes do H. Verdade. Tá dando para ver aí normal a tela? Ou tá muito pequeno? Não, tá bom. Tá bom? Ô, professora, tá errado mesmo, agora que eu vi. Ah, tudo bem, tô brincando. Enfim, então, boa noite a todos. Eu, juntamente com a Roveda, a gente fez o estágio lá no Laboratório de Genética Vegetal, né, e Biologia Molecular da Unemat, que é coordenado pela professora doutora Ana Aparecida Bandini Rossi, né, que está presente. Obrigado pela presença. E a gente teve a supervisão, né, mais de perto aí da professora doutorana, a professora Kelly, né, que acompanhou as nossas atividades aí e auxiliou a gente no nosso estágio. Bom, então, essa parte mais introdutória, né, para a gente saber um pouco sobre o que trabalha lá no laboratório de genética, né. Então, o laboratório de genética ele tem essa importância para ter um estudo mais, né, estudo mais aprimorado aí da biodiversidade, né, brasileira, e isso é importante para ter uma conservação das espécies, né, uma vez que o Brasil ele é considerado um país aí com imensa biodiversidade, tanto vegetal quanto animal, né, e tem muitas espécies endêmicas. O foco, então, do laboratório de genética, como o próprio nome fala, né, genética vegetal, então a gente tem um foco nas plantas, né, nos vegetais. E a gente tem enormes problemas ambientais, né, que principalmente devido a essa progressiva redução de populações de espécies, né, espécies nativas. E vai servindo de alerta, então, aí para os pesquisadores, né, e ambientalistas sobre uma possível extinção de grande parte dessa riqueza, né, já que a gente tem muita perca da biodiversidade. E a extinção, então, ela consiste num processo natural, né, que está sendo intensificado muito pelas ações humanas, né? E também essa extinção ela causa, né, essa perca da biodiversidade e está diretamente relacionada aí essa fragmentação dos habitats, né? E alguns pesquisadores, estudiosos também atribuem isso ao chamado efeito gargalo de garrafa, né? Que devido à fragmentação, esse efeito ele vai ocorrendo, fazendo com que ocorra os cruzamentos que a gente chama de cruzamentos endogâmicos, né? Que é os cruzamentos entre parentescos. E isso vai diminuindo a variabilidade genética e, consequentemente, resultando aí na posterior extinção, né? Porque diminui a variabilidade genética, deixa essa população mais vulnerável aos processos de extinção. Então, nesse contexto, né, é importante e tem a necessidade de fazer o estudo da variabilidade genética. E é importante, então, fazer uma boa escolha, né, da população que vai ser trabalhada. E, para fazer esse estudo da biodiversidade, também é importante fazer a extração do DNA, né, e tem que seguir de forma mais correta possível. E esse estudo da diversidade genética, ele requer, então, aí um intenso processo de análise, né? E pode percorrer desde a extração de DNA, passando pela eletroforese, PCR, e podendo chegar também ao sequenciamento do genômico, né? Então, diante disso, né, a gente teve o objetivo aí no estágio de conhecer a rotina e realizar as atividades propostas, né, pelo Laboratório de Genética Vegetal e Biologia Molecular. E esse foi o nosso objetivo geral, né? E especificamente a gente realizou, né, os objetivos de limpar, organizar, esterilizar os materiais, preparar tampões e soluções para PCR e eletroforese, extrair DNA de material vegetal, realizar a reação em cadeia da polimerase, né, que é a PCR,
fazer a eletroforese em gel de agarose e analisar dados para a elaboração de artigos científicos. Então, esses foram os objetivos que a gente cumpriu durante o estágio. Bom, essas são as atividades desenvolvidas. A atividade de limpeza, organização e esterilização de materiais, né, de suma importância para todos os laboratórios, né? Então, requer essa limpeza, essa organização. Aqui, no caso, a gente está fazendo a lavagem ali do material, né, que foi utilizado para a extração de DNA. Né? Então, esse material tem que ser devidamente lavado e alguns deles são autoclavados, né? Os que são reutilizados a gente autoclava para fazer a esterilização e deixa esses materiais guardados já no jeito para ser utilizado. Nessas outras duas imagens tem a organização do material de Volquísia, né? Que é o cambará, que foi que a gente trabalhou para fazer a extração de DNA de algumas desses indivíduos. Então, aí a gente está organizando, tirando ele do malotinho ali que está com a sílica e passando para o pacotinho de papel alumínio. Então, a gente fez esse processo de organização para colocar no papel alumínio e colocar posteriormente no freezer, né? Para deixar ele armazenado por maior tempo e com menos, para não danificar tanto esse material, né? Aqui, né, outra atividade desenvolvida foi a extração de DNA. A gente vê nas imagens aí que foi feita a organização, né, dos indivíduos que foi feita a extração. A gente extraiu da folha do cambará, né, que é a população que a professora Kelly trabalha. Então, a extração de DNA é um processo bem minucioso que requer muita atenção durante o processo, né, para que não ocorra nenhum erro. E vai ser determinante para fazer todos os outros processos posteriores, né? Então, a extração de DNA vai servir de base para fazer eletroforese, para fazer PCR depois. Eu não vou detalhar muito essa parte, porque é bem extensa, mas a gente segue um protocolo que tem no laboratório de genética, né? Que o pessoal procurou na literatura e viu que é o mais adequado para fazer a extração. Nesse caso, a gente seguiu o protocolo que foi o específico para a Volquísia, né? Que é o que deu mais certo. Então, basicamente, a gente fez a maceração utilizando ali o amofariz, né? E o nitrogênio líquido. Fez a maceração das folhas, pegou esse pozinho, colocou na solução tampão, né, de extração, que tem todos os reagentes seguindo o protocolo, e aí fez tudo, essa parte foi feita na capela, né, de exaustão, depois agitou no vórtice, passou pela centrifugação, então fez todo esse processo, seguindo o protocolo, até a gente chegar no DNA propriamente dito. Eu não vou detalhar muito essa parte porque é muito extensa, né? Eu vou acabar fugindo do tempo aqui. Tem bastante slide ainda para apresentação. Mas o importante da gente focar aqui na extração de DNA é o protocolo, né? E seguir ele corretamente para que tenha o DNA mais puro possível no final da extração. Aqui as imagens, né? Mostrando aqui, adicionando o nitrogênio líquido no almofariz com as folhas e fazendo o processo de maceração, né? A quebra mecânica das células. Aqui já é a solução tampão, né? Com o pozinho da folha macerada. A gente pode observar no tubete ali, né? Bom, e também a gente fez o preparo, né, de tampões e soluções para PCR e eletroforese. Para fazer o preparo dessas soluções, a gente seguiu, né, algumas receitinhas que já tem também no laboratório, que é as receitas que vão dando certo, o pessoal vai anotando para repetir novamente, né? Então, aqui foi feito a diluição das DNTPs, né? Então, a gente utilizou uma formulazinha que é a concentração inicial vezes volume inicial igual à concentração final vezes o volume final, né? Então, com base nessa fórmula, a gente faz a diluição das DNTPs, também foi feita a diluição dos primers, do DNA também é feito seguindo essa fórmula, porque às vezes faz a extração do DNA e fica muito DNA, e nem sempre um excesso de DNA serve para funcionamento da PCR adequado, né? Então, aí necessita fazer a diluição. E às vezes também acontece isso com as DNTPs, né? Que são os nucleotídeos aí específicos de cada base, né? Adenina, timina, citosina e guanina. Então, a gente tem um mix aí com as DNTPs que vai ser utilizado para fazer a PCR.
Então, a gente segue essa forma para fazer a diluição. E também foi feito outras soluções tampões, o TBE, também todas essas soluções são feitas no laboratório, né? Que é preparo das soluções para eletroforese e PCR. A reação, né, em cadeia da polimerase, que é a PCR, então aí tem as imagens do processo, né? A gente preparando um mix. Esse mix ele é preparado também seguindo uma receita, né? Onde a gente vai estar colocando aí uma quantidade de água, coloca os primes que a gente vai utilizar, coloca a TAC polimerase, né? Coloca o DNA, no final de tudo a gente coloca o DNA do indivíduo que vai utilizar, e depende de receita para receita. Essa receita que a gente seguiu aí foi uma da Embrapa, que foi a que mais deu certo nessa população de Volquísia, que a professora Kelly está utilizando. Então, a gente utilizou essa receita da Embrapa, seguiu ela e fizemos a PCR. Esse aqui é uma imagem do termociclador, que ele executa alguns programas de aumento e diminuição de ciclos de temperatura, né? Então, aqui a gente coloca as nossas amostras com o mix e o DNA, né? E aí, esse aqui é um exemplo do programa que foi utilizado, que ele vai ter 11 vezes do ciclo que vai repetir entre a temperatura de 95 graus, que vai ficar 15 minutos, aí mais 25 minutos a 65 graus e 35 minutos a 72 graus. Então, essa aumento e diminuição de temperatura vai se repetir por 11 vezes. Encerrado esse processo, vai repetir mais 25 vezes do aumento de 15 minutos de 95 graus, mais 25 minutos de 55 graus. Então, esse processo do termociclador, ele serve para ter um melhor anelamento, né, dos primes, ou seja, para que essa replicação do DNA ocorra mais corretamente. Então, no final disso, que vai durar em torno de 2 horas, aí a gente vai ter a nossa PCR pronta, né? A gente pode armazenar ela na geladeira, lá no freezer, né? Ou a gente pode aplicar ela no gel. Né? Então, aqui a gente aplicou no gel, essa ali é a cubinha onde foi aplicado, o gel de agarose 1,5%, né? Então, a gente aplicou para ver o gel correndo e depois a gente levou lá para o translunador, nessa segunda imagem ali, onde fez a fotografia do gel. Eu não tenho a fotografia do gel aqui para mostrar para vocês, que eu sou meio lerdo para tirar foto. Quando eu vou fazendo os processos, eu lembro das fotos bem depois. Mas eu não coloquei a foto do gel aí, mas fica bem bonito no final, quando ela dá certo, dá para ver as bandas certinho no gel. Aqui tem a eletroforese, né, no gel de agarose também, que basicamente é quase o mesmo processo ali da PCR, né? Só que daí a aplicação ela é feita diferente, né? E não precisa passar no programa lá do termociclador. Então a gente pega o DNA e aplica junto com o corante no pocinho ali do gel. Esse aqui a gente aplicou no gel a 1%, né? E aí no final também a gente consegue tirar a foto no translunador e verificar se a quantificação, no caso, né, do DNA. A eletroforese é mais utilizada para quantificação do DNA, para a gente saber se esse DNA está bom, se precisa fazer diluição, ou se já pode utilizar para a aplicação da PCR. Também foi feita análise de dados, né, para a elaboração do artigo científico. A gente utilizou o programa GENES, né, de uma população, a gente rodou os dados de uma população de Buriti, né. Então, o programa GENES ele serve para fazer um agrupamento entre os indivíduos, né, por similaridade, assim como o programa Structure, né, também. Então, esses dois programas a gente rodou os dados para fazer um agrupamento por similaridade. E aqui o programa GenAX, né, que é uma extensão do Excel, né, então a gente também utilizou para fazer um agrupamento dos indivíduos do Buriti, da população do Buriti. A gente também analisou a taxa de polimorfismo, né, e o índice de conteúdo polimórfico, né, que a gente chama de PIC. Então, através também aqui dessa planilha do Excel, né, a gente conseguiu ver esse índice de polimorfismo, né, entre os indivíduos. E também a taxa de polimorfismo.
Então, esses dados, a ideia é utilizar eles posteriormente para a elaboração de um artigo científico, né? Então, por enquanto, a gente ficou só nos dados mesmo, elaboração dos dados, devido ao curto período de tempo, né? A gente necessita de mais tempo para conseguir fazer a escrita do artigo mesmo. Mas agora, tendo já os dados rodados, né? Já fica mais tranquilo para escrever o artigo. Bom, e as minhas considerações finais em relação ao estágio, né? Foi que o estágio foi muito enriquecedor, né? Tive muitos conhecimentos aí práticos, comprovando aí alguns conhecimentos teóricos que eu já tive em algumas disciplinas, né? Já em biologia molecular, biotecnologia e outras disciplinas, eu tive a oportunidade de conhecer o laboratório de genética, né? Conhecer as atividades que eles desenvolviam, mas agora realizando de forma prática foi muito mais enriquecedor, né? Pude compreender melhor os trabalhos que são desenvolvidos. E também pude conhecer a rotina, né, do laboratório, realizar as atividades que são muito importantes aí para o nosso curso, né, de ciências biológicas e também para a nossa carreira profissional, né? Que a gente consegue ter uma formação, né, mais qualificada aí para conseguir trabalhar em outros laboratórios também. Também a importância do estágio foi que a questão do artigo, né, que a gente futuramente pretende elaborar esse artigo científico aí, para que pode agregar muito também, não só para a questão do currículo, né, para fazer a publicação, e também auxiliou aí na elaboração do projeto para a inscrição do mestrado, né? Então, a gente, durante o estágio, a gente trabalhou aí no desenvolvimento do projeto, do mestrado, né? A gente fez a inscrição, tanto eu quanto a Roveda fizemos a inscrição para o mestrado de agrosistemas, né? E agora a gente pretende também fazer para o melhoramento genético de plantas. Pelo menos é a área que eu quero seguir, que é o de melhoramento genético, né? Se tudo der certo, é onde eu pretendo fazer, né, o mestrado. E essas foram as referências que eu utilizei, e é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Bacana, Giseudo. Obrigada. Eu vou abrir para perguntas, para comentários. Alguém da turma, os colegas da turma gostariam de fazer alguma pergunta, algum comentário? Não. Professora Kelly, gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Não vou fazer pergunta para o Giseudo, não. Eu fiz um monte de perguntas já quando eles estavam fazendo estágio, eu perguntava tudo para eles. Toda vez que eles iam fazer alguma coisa, tentava orientar o melhor possível, mas a gente sabe que o tempo é curto, né? Tem muita coisa ainda para a gente rever, mas quando eles entrarem no mestrado, a gente revê isso com mais calma. Mas não tenho pergunta não, só parabenizar o Giseudo, muito aplicado no estágio dele, né? Cumpriu os horários certinhos, sempre estava lá, disposto a aprender, isso é muito bom. É muito bom ensinar quem quer aprender. Só queria parabenizar. Assim. Muito obrigado. Legal, Kelly. Eu acho que você combinou com a Ana para deixar uma pergunta bem difícil para a Ana fazer. Quer fazer alguma pergunta, um comentário, Ana? Vou deixar para a Ana. Ai, Marla. Eita, Marla. Não, ô Giseudo, acho que é assim, né, no processo lá que você fez com a Kelly, lá da PCR, você consegue relacionar a PCR que você fez lá no laboratório, ou seja, né, o processo que é feito in vitro, com algum processo em vivo, ou não tem uma relação? O processo da PCR relacionar com algum processo em vivo? Do organismo, que ocorre no organismo. Você acha que o que a gente faz no laboratório acontece no organismo? Sim. Seria basicamente o processo de replicação, né? De transcrição e tradução que ocorre na célula, né? Que, no caso, a gente consegue fazer isso lá no termociclador. Quando faz um mix com a TAC polimerase, que é a enzima que inicia, né? Esse processo que dá o... Como é que eu posso dizer? Que vai dar o sinal... Start. Start, eu não consegui lembrar dessa palavra. Que vai dar o start inicial, né? E aí esse
oscilação de temperaturas. É até interessante que a professora Kelly explicou para a gente durante o estágio, que essa TAC polimerase, que é uma enzima que é retirada de uma árquea, né? Que ela suporta altas temperaturas. Então, o ideal dela é trabalhar na temperatura de 72 graus, por exemplo, né? Então, quando oscila a temperatura em temperaturas altas, ela consegue, mesmo assim, não desnatura, né? Ela consegue trabalhar, dar o start. E aí, esse processo é semelhante ao processo que ocorre nas células, né? De transcrição e tradução, né? Replicação do DNA. E aí vai ter a amplificação dos fragmentos. Aí, como tem os nossos marcadores, os primers, né? Aí vai anelar ao fragmento em específico que a gente está querendo, de acordo com o nosso primer. No caso, o primer que a gente usou, se eu não me engano, foi o ISSR, algo do tipo. Não lembro as nomenclaturas certinho, mas foi para fazer o anelamento do primer, do fragmento específico, né? Daí, o que vai ser representado no gel depois. Uhum. Muito bem, Giseudo. Sabia, Giseudo, que essa pergunta foi uma pergunta da minha qualificação de doutorado, relacionar o que acontece em vivo com o que acontece in vitro, né? Então, você está de parabéns, né? Assim, você conseguiu realmente linkar, né? Então, assim, veja a importância, o quão o ser humano hoje é importante, que tudo que acontece em vivo praticamente está sendo reproduzido no laboratório, né? Então, eu acho que você está de parabéns aí pela sua compreensão, pelo seu estágio, né? E gostaria de, assim, agradecer a professora Kelly, né? Que, na verdade, quem esteve à frente aí com vocês, orientou, na verdade, todo o processo aí, foi a professora Kelly lá no laboratório. Então, assim, vocês estão de parabéns aí, tá bem? Muito obrigado, professora. Agradeço a oportunidade de ter participado do estágio no laboratório, que abriu as portas para a gente, né? Auxiliou. Foi muito bom mesmo, gostei bastante. E, assim, quando eu vi pela primeira vez na disciplina de Biologia Molecular, até foi a Ana que explicou para a gente. Nossa, parecia coisa de outro mundo. Falei, nunca que eu vou conseguir fazer isso. Da PCR mesmo, fiquei... né? Mas agora, depois que a gente começou a desenvolver certinho, que a professora Kelly foi explicando passo a passo, já pareceu ser algo mais tranquilo de fazer, né? Muito minucioso mesmo, requer muita atenção, né? A gente tem que ter muita atenção para não fazer nada de errado, senão perde muito material, né? A gente viu que os reagentes são muito caros também, tem que ter esse cuidado, né? Para não perder o material, mas foi muito enriquecedor, gostei bastante. E, Giseudo, e foi difícil aplicar lá no pocinho do gel? Eu fiz algumas cagadas lá de aplicar fora do pocinho. Tá, na hora que eu me empolguei, que estava aplicando certinho, aí eu peguei e apliquei fora. Mas também a Kelly e a Rovedo me deixaram para explicar no último dia de estágio meu, que tinha uma plaquinha escura que a gente coloca embaixo do gel para ver os melhores pocinhos. E eu sofrendo, eu já sou ruim da vista, sofrendo. Aí eles me explicam no último dia que tem esse macete lá para ver os pocinhos. Legal, obrigada, Ana, obrigada, Giseudo. Kelly também, obrigada. Ana, a professora Isane já está conosco, nós combinamos 7h30. Isane, nós vamos ter mais uma apresentação, a da Ana Paula. E aí a gente entra com os alunos que você supervisionou, tá bom? Ana, é com você. Deixa eu tirar a minha aqui. Outra Ana, né? Eu tô assim comigo. Desculpa. Vamos lá. Gente, só um minutinho que não apareceu meu PowerPoint. Vou entrar de novo aqui rapidinho. Agora sim. Bom que vocês estão craques, né? Bom, pessoal, meu nome é Ana Paula e eu também fiz meu estágio no Laboratório de Genética Vegetal e Biologia Molecular, que está sob responsabilidade da professora Ana,
e quem nos acompanhou foi a professora Kelly. Então, o GenBiomol, como é conhecido, ele oferece suporte para quem pretende estudar o DNA de plantas, como sua extração, quantificação e amplificação via reação da cadeia em polimerase. Através dos dados obtidos, é possível fazer análise da variabilidade genética e quantificar a diversidade genética de espécies vegetais, bem como comparar essa diversidade entre os diferentes locais. Então, o meu objetivo foi realizar o estágio de bacharelado 3 no Laboratório de Genética Vegetal. E os específicos foi extrair o DNA vegetal, realizar a PCR, verificar o resultado da PCR em eletroforese em gel de agarose e analisar dados moleculares para serem utilizados posteriormente para elaborar um artigo científico. Então, quanto às atividades desenvolvidas, nós fizemos a extração de DNA da Volquisia divergens, que é conhecido como cambará. Então, para essa etapa, a gente chega mais cedo no laboratório, prepara a mesa, tudo esterilizado, e separa certinho as amostras. Então, a gente vai pegar essa folha, picotar no cadinho e vai fazer a quebra mecânica, que consiste em adicionar o nitrogênio e, com a ajuda do pistilo, quebrar essa folha até ela virar um pó. Para daí, então, dar continuidade. Então, assim como o Giseldo falou, a gente segue um protocolo, que é o protocolo CTAB, e tem todo um passo a passo, é como se fosse uma receita de bolo mesmo. Então, tem todas as quantidades que você calcula antes de fazer a extração, e você vai adicionando, fazendo todas as etapas do processo. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, eu estou na capela, adicionando PVP, que é uma substância que ela tem um cheiro forte. Então, a capela serve tanto para essas substâncias, como também para não haver contaminação, por isso que a gente usa bastante ela. Nessa segunda imagem, eu estou agitando as amostras no Vortex, e essa daqui é uma das imagens após a centrifugação. Então, a gente tem alguns processos de centrifugação que é para separar essas substâncias. Então, aqui no caso, a gente tem o sobrenadante, que é essa parte, esse líquido transparente, e a gente vai retirar esse líquido transparente para continuar o processo. Então, como o José falou, é um processo que exige muita atenção para não ter erros, e ele é extenso, então, falei de forma breve. Nós também realizamos a reação em cadeia da polimerase. Então, para essa etapa, a gente faz um mix. Então, pega um microtubo, onde a gente vai adicionar água, tampão, cloreto de magnésio, DNTPs, o prime e a TAC polimerase. Tudo também calculado antes de fazer o processo. Então, para cada solução tem as suas medidas exatas. Após fazer essa solução, nós vamos distribuir nos tubinhos. Lembrando que a gente sempre faz em duplicata essas amostras. Por quê? Porque durante o processo pode acontecer de se perder, né, alguma das amostras. Então, você tem a repetição para te salvar, digamos assim. Então, eles são tudo identificados. Depois que você adiciona essa quantidade do mix em cada tubinho, a gente vem com o DNA da espécie, de cada indivíduo. Então, feito todo esse processo, a gente leva para o termociclador, que vai ter um programa, você vai selecionar o programa que mais se adequa à sua espécie, e é aqui que vai ocorrer, de fato, a amplificação de uma região específica do DNA. Então, basicamente, o processo de PCR seria esse, de forma bem resumida. Nós também fizemos a eletroforese em gel de agarose. Então, lá no laboratório, a gente faz 2 tipos de géis, que é o gel para quantificação e o gel para PCR. O que diferencia um do outro é a quantidade de agarose que a gente usa. Então, para o gel de quantificação, a gente usa 1%, e para PCR, 1,5%. O processo se dá nessa mesa aqui, que é uma mesa contaminada com brometo, então a gente tem todo um cuidado especial com essa mesa. Tem até aqui uma luva azul, que é a luva que a gente usa para manipular tudo que está aqui nesse ambiente. E o primeiro passo é pesar a agarose na balança de precisão. E depois uma solução tampão. No caso, para o gel de quantificação, a gente pesa 100 gramas de agarose e 100 ml da solução tampão. Em seguida, a gente coloca essas substâncias dentro de um Erlenmeyer e leva para o micro-ondas, até dissolver toda essa solução. Após dissolvida, a gente vai esfriar ela na água corrente,
para daí, então, despejar na forma. Essa forma, ela tem uma espécie de pente, que é onde vai ficar os buraquinhos que a gente chama de pocinhos. E daí o gel vai estar pronto para uso. Esse gel é levado à cuba de eletroforese, que essa cuba ela tem uma solução tampão também, e aí a gente vai aplicar as amostras. Então, a gente aplica tanto o DNA como as amostras que a gente fez para PCR, dentro desses pocinhos. Aqui tem uma corrente elétrica, um campo elétrico, e deixa esse gel correr. A gente chama a corrida do gel. Fecha essa cuba de eletroforese e espera dar o tempo. Quando estiver pronto, a gente leva para esse equipamento para tirar a foto. Então, aqui a gente vai abrir essa tampa de vidro, colocar o gel, acoplar essa parte, que é um fotodocumentador, né? E no computador tem um programa específico que você vai tirar a foto. Então, aqui é o programa aberto com a foto que a gente tirou de um dos géis. Então, nessa etapa aqui, a gente vai poder observar se a nossa extração funcionou, se a PCR funcionou, qual indivíduo apresentou mais DNA, se tem muito DNA, precisa ser dissolvido. Então, aqui a gente vai fazer todas as análises necessárias para melhorar e chegar até o resultado que a gente busca. Bom, a gente fez outras atividades também, como autoclavagem de materiais, lavagem, organização do laboratório, e a gente também trocou as folhas da Volquísia de embalagem, porque até então ela estava acondicionada na sílica em gel. Então, a gente passou ela para o papel alumínio para poder armazená-las no freezer. E a gente também participou, durante 2 dias, da avaliação das mandiocas de uma das doutorandas do laboratório. Então, a gente foi para campo. Lembrando, eu não falei no início, mas essa parte que a gente fez de modo remoto, a gente tomou todos os cuidados necessários contra o novo coronavírus. Então, já usamos máscaras, bastante álcool, principalmente no laboratório, e mantemos o distanciamento. Então, a gente obedeceu o protocolo padrão. E a parte que a gente fez de modo remoto, acho que eu falei ao contrário, né? Presencial, anterior. E a parte que a gente fez de modo remoto foi os dados para a elaboração do artigo. Então, a gente recebeu esses dados sobre a Mauritia flexuosa, conhecida popularmente como buriti. Esses dados foram organizados no Excel e também foi realizados alguns cálculos no Excel. Como, por exemplo, a gente elaborou essa tabela de índice de conteúdo polimórfico, o PIC. Nós também utilizamos o genes para fazer análise de similaridade e gerar o dendrograma. Usamos o structure, onde geramos um gráfico que apresenta o maior delta K, o maior número de K, né? E também usamos o GenAX, que gerou esse gráfico de análise das principais coordenadas. Então, aqui é só para mostrar que a gente fez essa parte, rodamos os dados e chegamos a esses resultados. Agora, o próximo passo é sentar, entender melhor esses dados e poder escrever esse artigo. Bom, quanto às minhas sugestões, devido a toda essa mudança que teve por causa da pandemia, a gente teve que fazer algumas adaptações. Então, assim como a entrega do relatório e os demais documentos para assinatura. Então, eu sugiro que esse modo continue, porque eu achei bem prático mandar os documentos tudo por e-mail para assinar, e o relatório também, sem precisar ficar imprimindo um monte de documentos, enfim. Eu achei essa parte mais fácil e sugiro que continue. Quanto às considerações finais, foi possível obter conhecimento sobre algumas atividades desenvolvidas no GenBiomol, das quais permitiram uma experiência direta com a pesquisa, contribuindo para a formação acadêmica. Então, eu gostaria de agradecer à professora Ana pela oportunidade de nos acolher no estágio, né, no laboratório, e a professora Kelly, que nos acompanhou e nos ensinou várias coisas, inclusive ela me salvou de um monte de situações durante as outras disciplinas também, ela me ensinou vários macetes. Então, Kelly, gratidão, você me ajudou bastante. E também a professora do estágio, que já é o segundo estágio que eu faço sobre a sua supervisão, e
Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. Legal, né? Essa biologia cheia de mulheres. Os colegas de turma querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Não. Hora da pergunta difícil da Kelly. Olha, só queria fazer Gisele. um comentário lá em relação à fotografia que a Rovida mostrou do gel. Não sei se vocês prestaram atenção lá, que ela mostrou o gelzinho com as bandas. Que é porque eu sou assim, eu tô fazendo as atividades, eu me empolgo, eu não lembro de tirar foto. Aí chega no final do dia, até a professora Kelly ficava com a gente, vocês estão tirando foto do que vocês estão fazendo, tudo. Eu nem lembrava de foto. Se não fosse a Rovida ter tirado algumas fotos lá de eu fazendo os processos, eu nem teria as fotos para apresentar. Eu sou bem desligado com o negócio de foto, tem que começar a me policiar mais contra isso. Mas aí foi legal que ela conseguiu trazer ali a fotografia do gel, ficou bem bonito. Teve uma PCR que a gente conseguiu fazer que funcionou muito bem. Ficou bem bonita as bandinhas no gel lá. Legal, Gisele. Kelly, quer fazer comentários, observações, perguntas? Eu não vou fazer pergunta, não. Vou deixar as perguntas para a professora Ana. Obrigada, viu? Adorei. Ó, a foto lá. Na verdade, ela me ajudou demais, porque ela também ajudou, ela e a Eliane me ajudaram a gravar as aulas de laboratório para a disciplina. Uma semana antes da Paula começar o estágio, eu estava assim, desesperada, como que eu vou fazer minhas aulas de laboratório para a disciplina remota? Aí a Paula e a Gisele iam fazer estágio no laboratório. Eu falei assim, pronto, resolvido os problemas. Então a gente se divertiu horrores fazendo os vídeos, porque a gente tem, ainda vou montar o videozinho do making off, porque a gente teve vários erros, a gente riu muito, mas aí ela conseguiu aprender bastante coisa, né? Usar os programas para gravar, eu acho que aprendeu, né, Paula? Sim. E eu vou contratar a Paula e o Gisele para fazer minhas PCRs, porque, gente, vocês não vão acreditar, mas tudo que eles botavam na mão funcionava. A extração funcionava, a PCR funcionava, tudo com eles funcionou. Acho que eles deram sorte para mim no laboratório, porque depois que eles começaram lá, tá tudo dando certo. Acho que dá para contratá-los. Então, obrigada, Paula, obrigada, Gisele. Eu que agradeço, Kelly. Obrigada, Kelly. Ana Aparecida, não Ana Paula. Ana Paula, Ana Aparecida, né? Só parabenizar, né, a Paula e a Kelly novamente aí pela... Eu acho que ainda hoje eu falava, né, que hoje foi a defesa de TCC da Paula, aí eu até falava que para tudo dar certo, na verdade, a gente precisa muito desse trabalho em equipe, né? Então, assim, eu acho que mesmo que você vá para um laboratório ficar poucos dias, como os meninos foram para fazer o estágio, você precisa se sentir parte dessa equipe, né? E a gente percebe que tanto o Giseldo quanto a Ana Paula, eles tiveram isso, tanto é que nem estava previsto no estágio deles irem auxiliar no experimento de avaliação a campo, né, que foi da Eliane, o experimento da mandioca lá. E eles foram, ajudaram, avaliaram. Então, assim, a gente vê que esse espírito de realmente trabalhar em grupo está presente. E isso é que faz dar certo também, né? Então, por isso, quando fala assim, funcionou, deu certo, então, depende muito disso também, depende muito do querer da pessoa que está ali. Se você está na sua casa e você vai fazer um bolo sem vontade, o bolo nem cresce. Então, no laboratório também não é diferente, né? Tudo que você vai fazer. Ô, Paulo, eu fiquei com uma curiosidade, você e a Kelly falando, o Giseldo aí, não sei, vocês falaram assim, nossa, ficou tão bonito, funcionou. O que é isso, funcionar? Funcionou a extração, funcionou a PCR? O que é isso? É quando você termina... Explicar isso. É quando você vai fotografar que você vê que apareceu o DNA nos pocinhos, porque quando não funciona, não aparece nada. Aí você fala, poxa vida, não funcionou nem a extração, nem a PCR. Então, quando vai fotografar, igual aquele gel que eu mostrei, que nos pocinhos a corrida funciona e aparece os DNAs, nossa, é uma alegria. Por que será que o DNA aparece, Paula? Porque ele fica brilhoso lá, né? Tá, eu esqueci de falar. A gente utiliza o brometo para corar. Então, tanto para o gel a 1% para quantificação, quanto ao da PCR, a gente cora com brometo, porque o brometo ele vai intercalar com as bandas de DNA, e quando ele é exposto a uma luz
fluorescente, ultravioleta, ultravioleta, ele vai aparecer. Então, é por isso que a gente consegue visualizar o DNA. Isso mesmo, Paula, parabéns. É isso, Marla. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Ana Aparecida, Ana Rossi. Vamos começar com os alunos da professora Isane. Se vocês quiserem ficar, Kelly e Ana, sintam-se à vontade. Eu agradeço por vocês terem vindo. Essa ideia de chamar os supervisores, ela é desde o ano passado, e agora online a gente conseguiu facilitar isso. Eu achei riquíssimo. Se a gente conseguir repetir isso nos próximos semestres, acho que vale muito a pena. Está desligado, Ana, seu telefone desligado. Eu não vou poder tá... ficar, que eu tenho um compromisso agora, mas desde já agradeço, tá? Pela oportunidade de estar aqui. E sempre que precisar, estamos aí para contribuir. Que legal. Eu vou chamar sempre. Também não vou poder ficar, Marla, mas agradeço. Acho bem interessante mesmo. Acho que dá para a gente fazer assim em todos os estágios agora para frente. Que legal. Por que não, né? Bom. Apresentação assim que mais pessoas podem participar. Achei Sim. Interessante, gostei muito. E obrigada pelo convite também. Obrigada. Vamos começar com os alunos que foram supervisionados pela professora Isane. A minha lista é Daiane, Franciele, Marta, Nathalie e Paula. E depois nós vamos ter a apresentação do Ângelo. Então, das pessoas que estão aqui na sala, a Nathalie está aqui. A Franciele. Começamos com Franciele, pode ser? Acho que ela não está. Oi, professora, estou. Mas tem como ir uma pessoa na minha frente? Eu preciso só organizar uma coisinha aqui. Nathalie, pode ser você? Pode sim, professora. Então, por favor, coloca a tua apresentação para nós. Peraí, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso. Depois baixa a tua câmera um pouquinho para a gente te ver inteira. Professora. Oi. Deixa eu falar. Eu estava até conversando. Deu? Apareceu? Não, ainda não. Você tem que colocar apresentar agora e escolher uma janela. Peraí. Apareceu você. Deixa eu falar, professora, eu tô com um problema na internet. Aí eu até estava comentando com a Jaine agora, que eu não consegui ver cara de ninguém que apresentou, nem ontem, nem hoje. Você está com a internet lenta, talvez. Se eu sumir aqui, é porque a internet está ruim. Tá bom. Tua apresentação não apareceu ainda, só tem uma tela preta. Eu estou tentando tirar para ver se eu consigo. Quando você colocar uma janela, apresentar uma janela, e aí você clica em cima do PowerPoint. Espera aí. Que agora ele sumiu daqui. Estou preocupada com os outros alunos que não estão aqui. Vou mandar um recado lá no grupo. Eu vou ter que sair da sala. Se a Marta quiser apresentar no meu lugar... A Marta está aqui, Marta? Eu posso apresentar agora, prof. Já terminei. Tá, então, Franciele começa. Aqui. É aqui, né, Dai? Né? Daiane está com você, Franciele? Sim, prof. Tá, prof. Tá. Que bom. Eu saí do celular. Uhum. Aí você abre a tua câmera, se der. É verdade, Zane, sempre juntas. Janela, né? Peraí, professora, tô procurando aqui. Aqui? Não, onde, professora? Não, você tá.
Você clicou em cima da janela com os arquivos. Tem que clicar em cima do PowerPoint já com os slides abertos. Ah, tá. Peraí. Né? Uhum. Foi? Foi, professora? Foi. Agora sim. Pode apresentar. Deixa eu só... Tá me vendo? Sim, estamos te vendo, te ouvindo e vendo a tua apresentação. Pode apresentar. Ai, Deus, então vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Franciele. Meu estágio é sobre a revisão bibliográfica de patógenos em orquidácea. Então, o meu estágio, ele foi coordenado pela professora Isane, né, que é coordenadora do Laboratório de Citogenética e Cultura de Tecidos. Para mim, é um dos laboratórios de mais suma importância, né, no desenvolvimento do estudo, né, na micropropagação. Lá no laboratório, então, realiza-se estudos em genoma, né, para as questões parentais, cromossômicas, e atende vários alunos, né, tanto graduados como mestrandos. E, às vezes, a gente se pergunta, né, nossa, um estágio de revisão bibliográfica. Para mim, foi bem novo isso, por eu apresentar uma certa dificuldade na escrita, mas foi bem desafiador, né, e eu particularmente gostei. Quando a gente fala em revisão bibliográfica, a gente está falando, né, de procurar conhecimento de outras pessoas, né, de pesquisadores. Então, assim, é um trabalho bem minucioso, né, e bem inovador. Porque, às vezes, você já estudar algo que está lá não é tão fácil, né, porque cada um tem a sua visão e cada um tem a sua metodologia de pesquisa. E pesquisar sobre os patógenos que ocorrem em orquidácea é bem interessante. Então, o objetivo geral... Boa noite. O objetivo geral foi revisar em artigos, né, e livros patógenos que ocorrem na família Orquidácea. Vale lembrar que a família Orquidácea é uma das maiores famílias, né, que temos aí na nossa flora. O objetivo é pesquisar, né? O objetivo específico foi pesquisar sobre os tipos de patógenos que ocorrem em orquidácea, analisar como os fungos e as bactérias e vírus se propagam nas orquidáceas, prescrever como base bibliográfica, elencando cada patógeno encontrado. Então, no decorrer das leituras, não foram encontrados, né, patógenos relacionados aos fungos, vírus e bactérias. Então, a atividade, como eu falei, foi totalmente online, fui monitorada pela professora, né, pelo WhatsApp. Até eu achei interessante que, assim, em um áudio, ela conseguiu me explicar tudo que eu precisava, assim, foi muito satisfatório, né. Então, eu realizei as atividades, né, dentro das 90 horas, e aqui a gente pode observar que foi através de pesquisas, né, de artigos, que é um pouco complicado a gente tirar foto quando a gente faz esse tipo de pesquisa, porque, assim, não há muito o que se fotografar, né, mas eu tirei algumas fotos aí pesquisando sobre patógenos. Então, vamos lá. Então, quais os patógenos que foram encontrados? Então, aqui a gente pode observar uma imensidão. Os fungos estão na sua maioria. Como que esses patógenos chegam até uma planta? Por serem micro-organismos, né, e conter compostos orgânicos, eles acabam atraindo esses tipos de micro-organismo. Aí eles vêm para se alimentar. Então, aonde que eles se alimentam, aí eles acabam
ficando por ali. Aí eles, tipo, vão se multiplicando em grande quantidade. Então, dentro dos patógenos, a gente tem aí a podridão negra, que ela é bem presente, né? Praticamente 80% das orquídeas sofrem com esse tipo de fungo. Aí nós temos também a murcha, né? Que é a podridão da raiz, a antracnose também, a ferrugem, o mofo cinzento e a cercosporiose. Então, por exemplo, os fungos, eles são mais fáceis de identificar. Por quê? Porque eles apresentam características morfológicas de fácil identificação. Tanto que quando eu fui fazendo a revisão bibliográfica, a gente encontra muitos fungos, né? Então, é fácil de você identificar o fungo. Por exemplo, aqui na podridão negra, a gente pode observar que praticamente se observa-se uma pigmentação mais escura. Na murcha, ela vai causar a podridão da raiz, né? Que vai murchando, e aí ocorre a podridão. Então, muitas vezes, o controle dos fungos, ele está relacionado a questões de uma temperatura adequada, né? E assim, e tem estudos que procuram ainda um controle mais seguro, né? Tipo assim, mais eficaz. Aqui nós temos as bactérias, né? As bactérias, a gente pode observar a podridão, também é fácil de identificar devido aos anéis, né? E a pigmentação, a forma que apresenta nas folhas da orquidácea. Nós temos os vírus, existem poucos estudos sobre a questão de vírus em orquidáceas, né? Então, esses vírus que a gente está olhando aqui, ele está no manual de Montalvani, que daí ela traz esses vírus, né? O vírus, ele é difícil de identificar. Por quê? Porque, por exemplo, o vírus, ele tem que ter um estudo mais minucioso, para não se confundir com características bacterianas. Então, aqui, ó, por exemplo, esse mosaico, a gente pode observar essa pigmentação. Então, por exemplo, precisa-se de uma análise para poder identificar esse vírus, né? E a gente também tem um outro vírus também, o OFV, também que apresenta pigmentações. Então, por exemplo, se não consegue controlar esses patógenos, as orquídeas provavelmente elas vão morrer. Então, existe, por exemplo, muitos vírus que acabam com a planta, como a orquídea, levando ela à morte. Então, a certa forma, o controle está relacionado ao controle químico e de fungicidas, né? E tentar manter essas orquídeas em temperatura ambiente. Eu esqueci de colocar aqui, mas como sugestão, eu achei bastante interessante a questão do assessoramento pelo WhatsApp, mas seria interessante também fazer uma reunião online, né, com os alunos, para conversar um pouquinho, interagir mais, né, e considerações finais. A importância da família orquidácea, né, porque a gente às vezes passa pela Unemate e vê aquele orquidário lindo e raramente a gente entra lá. Mas a importância, a gente tem que olhar pelo meio do cultivo e o uso ornamental e tentar procurar controles com esses patógenos, né, que vem cada vez mais agredindo sua produtividade, né? Então, a revisão bibliográfica, para mim, fez prevalecer estudos aprofundados, né, para auxiliar na ajuda contra o micro-organismo, assim, buscando novas tecnologias para o controle de patógenos em orquídeas. Aqui algumas referências e obrigado pela atenção. Obrigada, Franciele. Anotei a tua dica. Eu acho que você quis dizer em relação à interação durante a disciplina de estágio, né? Isso. Tá bom, gostei. Os colegas de turma querem fazer alguma pergunta, alguma sugestão, alguma observação? Não? Isane?
gostaria de falar alguma coisa? Sim. Aparece aqui para a prof te ver. Eu tô tentando aqui, eu não sei por que tá assim pequenininho, mas eu acho que o que vale é ouvir, né? Não enxergar. Ai, ai. Então, eu fiquei muito feliz quando as meninas me procuraram para fazer estágio e eu já tinha mais ou menos alinhado essa questão da revisão, porque era um anseio que a gente tinha para fazer em cima de alguns tópicos, né, dentro do orquidário, porque muitas vezes o pessoal vem para o laboratório e eles vão muito no manual, na atividade mesmo, fazer a prática, e essa parte teórica, assim, de tentar entender como que funciona, o que a gente pode estar avaliando, isso acaba ficando para trás, né? E, que nem eu falei para as meninas, ó, essa revisão, ela não vai ficar só pela revisão. A gente vai passar para frente, vai publicar esse material, porque é um material riquíssimo, importante para todo mundo que trabalha, que tem um orquidário, ou que tem a necessidade de fazer esse tipo de consulta, né? Mesmo que seja um orquidário particular, privado, sei lá, né? Ele muitas vezes tem essa dificuldade de entender o que é aquilo que está acontecendo na planta dele. São coisinhas simples para quem recebe esse material pronto. Agora, que nem a Franciela, ela teve que ir atrás, ela teve que ler, ela teve que entender coisas que ela não tinha, talvez, visto durante a graduação, então ela voltou para um foco que às vezes ninguém vê, né? Então eu achei que foi bem válido. As meninas, sempre que tinham dúvidas, elas procuravam, tentavam atender ao mais rápido possível, porque eu sei que o tempo também era, né? Mas para mim, eu achei que funcionou bem o estágio dessa forma. Melhor se fosse presencial, a gente teria feito outro tipo de trabalho, mas eu acho assim, a gente tem se reinventado, não desmereceu o trabalho e o esforço das meninas de forma alguma. Então, eu só tenho a parabenizar mesmo as meninas, porque elas foram atrás de coisas que elas não sabiam nem por onde começar. E a Franciele se apropriou bem, né? Tá sabendo muito sobre o tema. Então, assim, eu quero até, professora Marla, primeiramente, assim, agradecer a você, a professora Isane, porque, assim, a todo momento que estava lá no Zap, professora Isane, tal coisa, ela assim, assim. Então, assim, por mais que foi online, a gente sentiu vocês presentes, sabe? A gente não se sentiu sozinho. Então, no meu caso, eu senti vocês mais presentes comigo do que eu acho se fosse presencial, porque, assim, era todo momento. Não tinha hora, né, professora Isane? Às vezes a gente estava lá e mandando um zap, e professora, isso, e assim, e a forma que foi explicado foi muito, muito bacana. Nossa, para mim foi muito, muito bom. Assim, é o meu último estágio, e eu vejo, assim, que eu fechei com chave de ouro mesmo, professora. Que legal. Se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia, que não existe mais tempo para nós, né? Para nós individualmente. Estamos sempre disponíveis para tudo e para todos, né? Parabéns, Franciele. Agora, quem vai apresentar? Marta ou Nathalie? Ninguém se manifesta, então eu vou chamar. Nathalie, pode ser você? Vou tentar aqui, professora, para ver se não vai cair de novo. Tá bom. Espero que não. Foi? Foi. Pode fazer a sua apresentação. É porque eu não estou vendo. Para você ver, você olha lá no PowerPoint. Ah, tá. Tá. Eu vou falar um pouquinho a minha foi revisão bibliográfica do gênero Garliandro oxidácea, né? Também. Fui supervisionada pela professora Isane. Para mim, particularmente, foi um desafio, porque eu nunca participei, nunca fiz estágio assim, é diferente, né?
Até fiquei perguntando várias coisas para a professora Isane, porque eu fiquei perdida. Na verdade, eu nunca trabalhei na área de plantas, então para mim foi bem desafiador pesquisar ou até mesmo entender o que era realmente esse gênero. Na minha introdução, eu coloquei o principal objetivo do estágio é de construir a capacidade de autonomia profissional e política do estudante. Falei um pouquinho do gênero, né, Garliandra, que pertence à família Orchidácea, que a maioria dessas espécies são encontradas em território brasileiro. Só na floresta amazônica são milhares delas, gerando estudos aprofundados sobre essas espécies, né, que são umas espécies que ainda estão em estudos de várias espécies. Por quê? Ainda não possui uma chave certas para a identificação de cada espécie. O meu objetivo geral é aprimorar o conhecimento, né, sobre essas plantas, experiências recebidas no decorrer do curso, como desempenhando atividade de cooperação ética e aprimorando conhecimento utilizado na profissão. Aqui é uma da minha primeira atividade, que foi a pesquisa bibliográfica do gênero Garliandra, né? Aqui, nessas duas imagens, sou eu, né, pesquisando sobre o gênero, tentando entender, né, as espécies que possui, que não foi um pouquinho difícil, mas no final deu tudo certo. Quantas espécies possui, que são 30 espécies identificadas no decorrer de todas, sobre um pouquinho delas, das orquídeas. No próximo foi a descrição do gênero, né? Eu descrevi como é o gênero, né? Como cada espécie. O gênero Garliandra se apresenta na floresta em forma de funil, né? Com esporão acima da sua base. São folhas com bainhas invaginadas e pseudobulbos, homoplásticos, fusiformes ou ovoides. Esse gênero possui entre 30 a 40 espécies, com metade das espécies no Brasil. Elas preferem campos secos, né? Arenosos, mas também algumas espécies apresentam oriundos de brejos, né? Matas. Os frutos ajudam na diferenciação das espécies de cada uma. Aqui são duas espécies, né? Garliandra devoniana, que é uma que a professora Isane disse que tinha no laboratório, mas que ela morreu. E a Garliandra minax. Considerações finais. O estágio tem uma grande importância na vida dos acadêmicos. Essa experiência que vivi no estágio foi fundamental para expandir meus conhecimentos e para o meu currículo acadêmico. Muito obrigada. Obrigada, Nathalie. Que rapidão, né? Eu tô nervosa. Isane, o que você acha da gente pedir para todos apresentarem e depois a gente conversa e faz os comentários? Pode ser? Ótimo. Então, agora, Nathalie, professora, os colegas querem fazer alguma pergunta, Nathalie? Fazer algum comentário? Não? Fala, Nathalie. eu quero agradecer a professora Isane, né, por abrir esse espaço, né, de participar do estágio com ela. Você também, por ser super atenciosa. Agradecer aos meus colegas, né, que eu estou aqui participando do último estágio bacharel, mas com a minha turma que eu fiz quando eu comecei a faculdade, né, que é muito gratificante, pelo menos uma matéria no final com eles. E dizer que esse estágio foi bem gratificante para mim, eu aprendi muito, principalmente na identificação, na revisão bibliográfica, né, que é uma coisa que todo mundo deve aprimorar, porque é um conhecimento muito grande, você ler sobre o assunto, entender sobre ele e compreender o que realmente é aquilo. E é isso. Legal, Nathalie. Foi muito boa a ideia da professora Isane. E quando eu conversei com os professores, a gente estava atrás de vagas de estágio, né? A professora Isane veio de prontidão. Quantos você pode orientar, professora? 50? Não, brincadeira. Mas ela trouxe sempre um número grande, e isso nos deixa tranquilos, né? Porque tem vaga.
Marta, pode Coitada, ser né? você? Caraca, dor de cabeça. A Isane é minha irmã. Tudo que a gente precisa da Isane, ela está sempre à disposição. Eu também acho. Quando eu falei, vou pegar a matéria, eu falei, vou fazer com a professora Isane, porque eu me identifiquei muito com ela em sala de aula. Eu achei muito bacana. Que bom. Marta, pode ser você? Nathalie, tira a tua apresentação, por favor. Por favor, pode falar da tua apresentação para nós. Tá, vou tentar. Nathalie, fecha o teu microfone também, por favor. É apresentar agora, aí você escolhe uma janela e clica em cima do PowerPoint. Não, o que saiu foi a tela do teu computador. Agora sim. Agora deu certo? Deu. Você coloca para apresentar o PowerPoint, né? E pode começar a tua apresentação. Estamos te vendo, te ouvindo e vendo a tua apresentação. Tá bom. Tá, boa noite a todos. Meu nome é Marta, né? Essa disciplina de estágio provisionado 3, né? É o meu segundo estágio, porque eu não fiz o primeiro ainda. Eu fiz o segundo, eu estou fazendo o terceiro, né? Tá, meu estágio eu realizei no Laboratório de Citogenética de Cultura de Tecidos Vegetais, né? Fica localizado na Perimetral Rogério Silva, no campus 2 do NEMAT, né? O meu período de estágio foi do dia 9/10 a 19/11, um total de 90 horas, né? A supervisora do estágio foi a professora doutora Isane. Tá, o objetivo do meu estágio a minha atividade desenvolvida foi uma revisão bibliográfica do gênero Arundina, da família Orquidácea. O objetivo dessa revisão bibliográfica foi realizar, né, uma pesquisa geral com busca em artigos e livros sobre o gênero Arundina, né? Os objetivos específicos foi falar sobre os principais gêneros pertencentes a essa família, né? Quais as suas ocorrências, o hábito de crescimento, né? E a importância econômica e a descrição botânica desse gênero, né? Para entender um pouquinho, né, eu vou falar aqui sobre a importância da citogenética na área da biologia. Ela teve início com o monge Gregor Mendel e posteriormente das leis de Mendel em 1900. Desde a época de Mendel, a citologia e a genética passaram a colocar seus conhecimentos numa área comum, mais tarde denominada a citogenética, né? Então, a família das orquídeas são consideradas a maior reino das plantas, né? Com aproximadamente 25 mil espécies, com ocorrência aí em todo o mundo, certo? Aqui no Brasil, tem em torno de 684 espécies e 252 gêneros, sendo 1.561 espécies endêmicas, né? Em geral, né, as orquídeas têm a época de florescimento, com exceção de alguns gêneros, como a Vanda, a Arundina e a Phalaenopsis, né? Elas podem florescer mais de uma vez ao ano, portanto, grande parte das espécies das orquídeas floresce somente uma vez durante o ano. As orquídeas, principalmente as originárias de clima temperado, crescem no solo, tal como plantas herbáceas comuns. Como as outras plantas, né, as orquídeas também têm seu hábito alimentar, elas retiram seu alimento de minérios e água, né, que são encontradas no solo, e obtêm seu suprimento de carbono do ar. E elas sintetizam clorofila por meio do processo normal
de fotossíntese, né? Aqui, coloquei algumas imagens de hábito de crescimento das orquídeas. Elas ocorrem como epífita, terrestre e rupícola. As epífitas são as que mais são encontradas com frequências, que são encontradas em árvores, e as terrestres e as rupícolas. Né? Eu trouxe aqui, existem vários gêneros que são super importantes, mas eu trouxe 4 porque são muitos e eu não poderia colocar todos. Mas eu trouxe aqui a vanila, né, que é conhecida aí como a baunilha, né, que todo mundo aí acho que já conhece, que é utilizada aí como essência para pôr em bolos, o pessoal usa muito para isso, né? O gênero Laélia, né, o Catazetum. Essas foram as 4 que eu selecionei, foi bem difícil, porque são inúmeras, são imensas. As importantes, todas elas são principais, são importantes, né? O gênero Arundina, ele foi criado em 1825, né? Possui 3 espécies, sendo a Arundina bambusifolia, a Arundina brume e a Arundina graminofolia. Eu vou falar sobre a Arundina bambusifolia e a Arundina graminofolia. A bambusifolia é normalmente como orquídea bambu, né? É uma planta terrestre de caules finos e folhas finas, com semelhanças do bambu, né? São encontradas aí mais no sudeste da Ásia, sul da China e Himalaia. A Malásia e ilhas do Pacífico, né? Rocha 2008. Né? Aqui eu trouxe uma imagem da Arundina bambusifolia. Vocês podem ver que realmente as folhas delas são bem finas. Os pseudobulbos, né, são bem finos também, vocês podem estar olhando. E as flores delas super atraentes mesmo. Por isso que são usadas aí mais para ornamentação de jardim, né? São usadas bastante. E a Arundina graminofolia, né, é uma orquídea que é apreciada mundialmente pelo seu valor ornamental, possuindo também uso medicinal. Né? Existem também as técnicas que são realizadas em laboratório, que são os cultivos de in vitro. É uma ferramenta, né, importante para a preservação de diversas espécies de orquídeas, né, e impedem aí a diminuição dos custos de propagação, né. E existem outros métodos também que são utilizados com o carvão, né, ou sem carvão, e existem esses meios alternativos que possibilita, né, a germinação e crescimento e muitas vezes o desenvolvimento das espécies cultivadas, né? E essa espécie ela pode ser plantada diretamente no solo, em jardins ou em vasos. Elas atingem 1,5 m ou até 2,5 m de altura quando cultivada no solo, né? Lembrando, falar um pouquinho que esses cultivos de in vitro, né, que fala, às vezes eu me confundo. Vários autores citam, né, que está sendo muito útil, porque, assim, devido ao desmatamento e ajuda na preservação dessa espécie, né, que as orquídeas são, principalmente as epífitas, né, que são encontradas em bastante árvores, então, existe bastante estudo que é voltado mais para epífitas, que eu analisei, que eu observei no decorrer dessa pesquisa. A descrição botânica desse gênero, do gênero Arundina, ela possui folhas laminares, né, alongadas e lisas, né, aí as formas de cultivo, que são realizadas cultivo in vitro, e outros métodos, que é utilizado o carvão ou com carvão, né, e os pseudobulbos da planta são longos, e a floração colorida e perfumada atrai abelhas, né, super importante, o meio ecológico também, atrai as abelhas, os besouros e borboletas, e quando elas, no tempo que as flores, elas duram apenas uns 3 dias depois que vem a florescer, né? A importância econômica desse gênero, né, é utilizado por paisagistas em jardins, e é importante para o mercado econômico pelo fato de produzir flores praticamente o ano todo. E em alguns países, principalmente nos Estados Unidos,
Esse estudo foi realizado em 2002 pelo Barrientos Alfara. As espécies vendidas, ela custa em torno de 7 a 15 dólares. Já aqui no Brasil, o valor do mercado da planta florida varia entre R$10, quando adquirida diretamente do produtor, a 55 reais, quando compradas em floriculturas. Tomazella 2006, esse estudo foi realizado, essa pesquisa. Aqui eu trouxe uma imagem, essa primeira imagem aqui, o site da Reflora, que eu utilizei para ajudar na pesquisa. Nessa segunda foto aqui sou eu. E esse é um livro que eu peguei na biblioteca, lá no Campus 2, da Unemate, contribuiu para a minha pesquisa. E essa foto também é do gênero Arundina. E essa daqui é a ferramenta que eu utilizei. E aí, 2 livros que eu utilizei também, mais 2 livros que eu utilizei para contribuir com a pesquisa. E também, essa outra foto é da Arundina mesmo. Né? As minhas considerações finais foi realizar o estágio online tornou-se enriquecedor para o meu conhecimento profissional, sendo fundamental para o meu aprendizado, e agradeço também à professora Isane pelo apoio e dedicação para o desenvolvimento desse trabalho, e também agradeço à professora Marla pela atenção também e dedicação de nos orientar também, mesmo à distância. E confesso que eu estou nervosa, mas a gente não vê ninguém, não sabe quem está nos vendo, é meio complicado. Mas nessa época, nesse tempo de pandemia, né, para mim foi bem enriquecedor, por mais que eu estou nervosa, mas gostei muito de realizar essa pesquisa. Eu estou no 8º semestre, mas assim, foi minha primeira pesquisa que eu realizei sozinha, sabe? Assim, eu falo sozinha em casa, sem ser em grupo, com outros colegas, mas eu contei com o apoio de alguns alunos, como da Franciele, da Karen, e me ajudaram bastante. Às vezes a gente tem alguma dúvida, a gente acaba consultando outros colegas. Então, isso é enriquecedor, né, para todos, porque a gente sozinho, a gente não vai a lugar nenhum. E realizar esse estágio foi muito gratificante, e eu agradeço. E é isso mesmo. E tem só não é uma sugestão, na verdade, que esse trabalho poderia ser ser realizado mais vezes, né, no laboratório, porque assim auxilia tanto a gente como acadêmica, ajuda a gente para ser um profissional melhor, principalmente na área da pesquisa. Então, é isso. Obrigada. Legal, Marta. Com criatividade a gente consegue aprender em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Pronto, finalizamos. Isane, você quer fazer comentários, perguntas? Então, Marla, sempre que eu vejo os meninos comentarem alguma coisa, até na disciplina de evolução, quando eu falava, gente, vamos montar o experimento para avaliar tal coisa na evolução, né? Nós vamos deixar lá no orquidário. Daí o pessoal ficava assim, que orquidário? Tem um orquidário na Unemate? Eu digo, gente, como que vocês não conhecem? Já faz 9 anos que tem um orquidário do lado da cantina. Então, assim, muitas vezes é uma oportunidade do pessoal conhecer. Agora, é uma oportunidade de revisar, de conhecer em teoria, que muitas vezes ninguém para, e ajuda a questão da leitura, do entendimento, de ver que a plantinha não é só ornamental, que ela também tem um potencial medicinal, e como que é o cultivo, a questão econômica, né, que o Mato Grosso tem um potencial tão grande para a questão da floricultura e ainda não tem um deslanchar, né? Então, muitas vezes eu falo para os meninos, principalmente da agronomia, gente, vocês estão formando, ninguém tem coragem de começar um laboratório particular e produzir mudas, a gente tem a absorção disso, do mercado. Tem gente que estuda essa parte de fitopatologia, da nutrição do solo, tem tanta informação, né? Então, eu acho que quando o pessoal se dedica, por exemplo, a uma revisão, eu não digo que ele está fazendo algo menos ou mais que alguém que vai para o laboratório. Ele está se informando de uma outra forma. Então, a dedicação, ela tem que ser a mesma, para poder entender o que ele está fazendo ali, né? Então, a Marta, assim, como eu vi ela já em outra disciplina,
eu acho que, apesar do nervosismo dela, ela já evoluiu muito, porque teve disciplina que a Marta, eu acho que eu vi só 1 ou 2 vezes abrir a boca. Muito quietinha na dela, eu sempre peguei no pé dela por causa disso. Ah, se solta mais, e ela fica fechada, né? A Nathalie também, toda... A Franciele já é diferente, a Franciele sabe, né? Que a primeira vez que eu vi ela, eu achava que ela era toda bruta, mas aí depois eu vi que não tinha nada disso. E assim, eu sinto muito pelas meninas que não continuaram, né? Elas começaram a fazer o estágio, e questão mesmo do tempo, né, para ter a dedicação de revisar, porque não é algo assim, copia-cola, você tem que ler, você tem que estruturar. Eu já tentei passar os temas que não tivesse nada pronto, que elas teriam que estar buscando a leitura, né, para poder montar. Então, assim, foi por conta disso, pelo menos foi isso que elas me falaram, que elas não tiveram condições de tempo por conta do trabalho, trabalhar o dia inteiro, e aí tinha as disciplinas à noite e elas acabaram deixando, né? Não foram só essas duas, teve mais uma menina de um outro semestre, de um outro estágio que também não deu certo, não conseguiu finalizar. Mas assim, eu agradeço, e a gente está sempre à disposição. Dá-se um jeito, né? De um jeito de outro faz estágio. Nossa, a Legal. está parecendo uma floresta, de tão verde, tão cheio, não tem nem espaço para andar, tá assim, ó, quando tu passa lá. Mas que legal, Isane. Bom poder contar contigo para os estágios. E como nós não tivemos esse momento ainda de você participar, eu queria te dizer que quando nós temos os seminários dos outros estágios, sempre quando os alunos que você supervisionou apresentam, é uma emoção só. Eles saem do laboratório sempre dizendo, lá não é só um laboratório, tem muito mais que isso lá. Que bom. Agradeço muito, nossa. É muito legal. Obrigada por você ter vindo participar com a gente. Tomara que a gente consiga fazer isso em todos os semestres, né? Com certeza. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, viu? E se você quiser ficar conosco, o Ângelo vai apresentar, ele fez fora, durante as férias, lá em janeiro. E aí falta só ele, porque o Gustavo também desistiu, e as que desistiram contigo. Então fique à vontade. Obrigada. Ângelo, é com você. Pode colocar sua apresentação para nós? Cadê o Ângelo? Alguém liga para ele? Ótimo, obrigada, Isane, que legal. Alguém liga para o Ângelo e avisa que é a vez dele? Estou aqui, professora. Espera só um pouquinho aí. Tá bom. Um segundinho. Tá bom. Pronto, já está aparecendo. Ei, não está mais. Mudou a tela. Agora sim. Pode apresentar quando você quiser. Estão me ouvindo bem? Sim, você pode abrir sua câmera para a gente te ver? Posso, só um instante. Não está mais com a tua apresentação. Está com a tela principal. Tirei para abrir a câmera. Ah, ok. Estão vendo? Não. Isso, pode apresentar. Então, boa noite a todos, eu sou o Ângelo. Eu fiz o meu estágio na Universidade Estadual Norte Fluminense e agora eu vou estar falando aqui um pouco a respeito disso. O meu primeiro estágio foi no laboratório da Ivone. Até então eu não tinha muito rumo na faculdade ainda, os estágios me pegou um pouco de surpresa, daí eu trabalhava e o emprego não queria liberar para eu fazer estágio,
E daí a Ivone foi uma das únicas que me abriu a porta, porque assim, eu ia fazer estágio no horário de almoço, era 2 horas só. E professor nenhum gosta de que um aluno vá só 2 horas, tipo, não dá nem de você começar a fazer um experimento e terminar, né? Daí, no segundo estágio, eu já estava um pouco mais encaminhado. Graças ao meu estágio no laboratório da Ivone, eu fiquei ali mais próximo daquele dia a dia de laboratório, conheci o laboratório de genética da professora Ana, fiz a matéria de genética com ela, depois ela me ofereceu a oportunidade da bolsa, eu acabei entrando numa bolsa de extensão no laboratório de genética, e por estar lá dentro já, eu resolvi fazer o segundo estágio lá, porque, tipo assim, unia o útil ao agradável, né? Eu já tinha mais contato com o pessoal dali mesmo, era meio que uma forma de, assim, não sair da zona de conforto. Só que eu achei que foi bem acomodado da minha parte. E para o terceiro estágio, como era o último, eu resolvi ousar um pouco mais, né? Começar a sonhar com estágio fora. Daí foi onde o professor Guilherme nos apresentou a UENF. Falou da possibilidade de fazer lá, que ele tinha muitos contatos lá, ele, se não estou enganado, ele fez mestrado lá, ou doutorado, uma coisa assim. Trabalhou lá por muito tempo. Daí falou que se a gente quisesse ir, a gente, no caso, eu falo a gente porque o Edmilson foi comigo, o Edmilson está fazendo o estágio 2, né? Foi um dos que, tipo, me incentivou mais aí também, porque se eu fosse sozinho, era mais complicado, né? Daí, tendo um amigo para ir junto, ou seja, você não está sozinho nessa. Daí, falei pro professor, então, conversar, o professor arrumou tudo certinho lá pra gente, comecemos a pesquisar, então, passagens e tudo mais, e foi tudo se encaminhando certinho, e até que ficou definido que a gente ia fazer o estágio lá. Aí só falando um pouquinho da universidade lá, a UENF, né, Universidade Estadual Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, ela fica localizada na cidade de Campo dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Ela conta com 16 cursos presenciais de graduação, dos quais 11 são de bacharelado, 5 de licenciatura e 3 cursos à distância. O forte mesmo da universidade lá é a pós-graduação, né? Tendo, então, 13 programas de pós-graduação escrito sensu, um mestrado acadêmico, um mestrado profissional e um mestrado lato sensu. Ela tem, assim, entre outros, faz muito, tipo, intercâmbio com universidades de fora do país, é bem interessante lá. Quem quiser acessar o site, conhecer um pouco a respeito, fica a dica, né? Para se ter uma ideia, ela foi apontada em 2011 pelo Ministério da Educação, o MEC, como a melhor universidade do Rio de Janeiro, e ficou na 11ª melhor universidade do país, né, com base no índice geral de cursos. Essa daqui é a UENF. Eu peguei essa imagem aqui porque ela é muito grande, então teria como eu mostrar com fotos. A entrada dela fica bem nessa rotatória, né, ela tem esses 4 grandes centros tecnológicos, que é onde ficam os laboratórios, aqui é a cantina, ela tem um hospital veterinário que atende a população, que é uma forma meio que dos formandos daqui treinar já, né, oferece o serviço de graça, ela tem aqui toda uma área com câmeras de vegetação, tem espaços aqui para plantio, tipo mini parcelas e tudo mais. Os laboratórios que a gente estagiou ficaram nesse local aqui, o laboratório de melhoramento genético vegetal. Daí só afastando um pouquinho mais da imagem para mostrar, ela está aqui, né? A gente ficou hospedado na casa de uns colegas de laboratório, ficava aqui, então foi bem prático para a gente, né? Não precisamos pagar hospedagem e também nem transporte para ir para a universidade, era bem perto. Ela fica nas margens desse rio aqui, é o Paraíba do Sul, que corta a cidade de Campos por inteira. O Laboratório de Melhoramento Genético Vegetal, LMGV, da UENF, ele tem linhas de pesquisas que envolvem o desenvolvimento de cultivares através de estudos avançados em genética, biometria, citogenética, marcadores moleculares no melhoramento de culturas, ecofisiologia vegetal,
estudos avançados em fotossíntese, biologia reprodutiva de plantas cultivadas, tenho a introdução, manutenção e caracterização de recursos genéticos, e as pesquisas do laboratório envolvem diversas culturas, mas o destaque mesmo fica para o milho pipoca. A maioria dos trabalhos é relacionado com milho pipoca, apesar de ter outras espécies de plantas lá. Então, já começando a falar do nossa primeira atividade, a gente auxiliou um paquistanês, pra vocês terem uma ideia, tipo, um cara lá do Paquistão, conheceu o professor Amaral, do laboratório, daí conversou sobre a oportunidade de fazer o doutorado dele aqui e veio de fora. Ele até falava um pouco meio enrolado. Daí, a princípio, ele apresentou para a gente como ia funcionar o projeto dele de doutorado, e depois a gente foi auxiliar ele lá na Câmara de Vegetação. Um trabalho duro mesmo, como vocês estão vendo aqui. O auxílio na Câmara de Vegetação foi basicamente organizar esses dados, esses baldes aqui, colocar o substrato, que nesse caso aqui ele utilizou areia, na manutenção desses dispersores de água, que vocês podem ver na imagem da esquerda. O trabalho dele era com milho pipoca, ele estava avaliando a eficiência do nitrogênio. Então, ele plantou na areia justamente para, assim, o substrato influenciar o mínimo possível com minerais que pode ter no solo e tudo mais. Então, colocou areia, que a areia é bem pobre, né? Quando se fala de substrato. E ele agou esse milho, né, com quantidades diferentes de nitrogênio, um a 100%, um a 10% e outro a 0%. Daí foram, então, plantados, né, 3 sementinhas, cada um desses vasos, como vocês podem estar vendo nessa imagem aí. Depois, uma semana depois, quando essas sementinhas germinaram, a gente foi preparar as soluções contendo o nitrogênio, né, de 0, de 10 e de 100. Aí foi todo um processo também que a gente fez os cálculos antes em laboratório, daí depois levou os reagentes, teve toda aquela mistura, daí na hora de ir lá e aguar com o regador, as parcelas diferentes e tudo mais. O segundo experimento que eu auxiliei foi de uma doutoranda também, da Kátia, né, ela é brasileira mesmo. Ela está também fazendo um trabalho com milho, só que ela estava avaliando o déficit hídrico. Tipo assim, colocou a menor quantidade de água possível para ver qual das variedades de milho se desenvolvia mais. Ela utilizou 3 variedades de milho, né? 2 linhagens diferentes e um híbrido proveniente dessas 2 linhagens. Daí, depois de um período do milho plantado, eu não participei desse plantio do milho nem nada, a gente participou mais só da avaliação. Ela coletou tudo, espiga, tronco, folhas, raízes, e foi onde foi realizada a avaliação. Né? A gente pesou, como vocês podem estar vendo nessa imagem aí, tanto a parte aérea do milho, como as raízes estavam cheias do substrato, então a gente tinha que fazer um processo de lavagem para retirar todo o substrato, deixar a raiz o mais limpa possível. Esse processo demorou bastante tempo, visto que era tipo muitas raízes, para realizar a pesagem depois. Daí é assim, ela colocou esse material na estufa, a 60 graus, onde ele ficou lá, e daí, passado, acho que 5 dias, ela realizou a primeira pesagem. Daí, um dia depois, realizou novamente a pesagem. Se o material tivesse o mesmo peso da pesagem anterior, do dia anterior, ela considerava que ele já tinha perdido toda a umidade, que aquele era realmente o peso ou da parte aérea ou da raiz. Se por acaso o peso do milho ou da raiz, enfim, tinha decaído, ela voltava para a estufa, deixava mais um dia até aquele peso se repetir, que era sinal que toda quanta interferência que tivesse ali de umidade, por exemplo, já tinha se esgotado, para calcular qual era o milho que tinha se desenvolvido mais com a menor quantidade possível de água. Né? Esses pesos também eram todos anotados, e aqui é só para mostrar um pouquinho do ambiente lá no laboratório, né? Eu e o Edmilson.
Vocês podem estar vendo aqui no que o Edmilson está pesando mesmo, é o pendão do milho. Só para mostrar que todas as partes eram pesadas. Daí, na terceira atividade lá, a gente ajudou também um doutorando, ele plantou milho pipoca, para variar, só que dessa vez foi no campo. Então, a gente foi para campo, realizar a coleta lá de todas as espigas consideradas comerciais, como essa da imagem aí, que está aparecendo para vocês, né? Outra foto dela no pé. Então, a gente levou ela para um galpão. Esse plantio não aconteceu ali no pátio, nos domínios da universidade, foi feito numa escola agrícola, sobre as dependências também da UENF. Daí a gente levou para um galpão, onde a gente avaliou alguns caracteres, como, por exemplo, a umidade, que é nessa maquininha que aparece aí embaixo, o peso dos grãos, o diâmetro da espiga, o número de fileiras por espiga, enfim, uma série de avaliações que a gente realizou ali. Só para mostrar um pouco da equipe em campo, fazendo a coleta. Essas foram, assim, as atividades que a gente mais acompanhou, que a gente ficou disponível para acompanhar. Mas, muitas vezes, não ia ter avaliação hoje, amanhã não. Precisava pular um período, por exemplo. Daí a gente ia desenvolvendo outras atividades por lá mesmo. Nesse dia aqui eu estava ajudando na diluição do DNA, DNA de mamão, era de um mestrando esse trabalho aqui, do Alex, inclusive ele era aqui da Unemat, foi para lá há pouco tempo, foi um dos meninos que eu fiquei hospedado na casa deles, né, ele desenvolve o trabalho dele com mamão, ele extraiu o DNA de 400 indivíduos, 400 pés de mamão, para ver se tinha diversidade genética entre esses mamão, que por serem híbridos já melhorados, a ideia é que eles apresentem a menor variação possível, tentar identificar aqueles que tivessem a maior diversidade genética para eliminar. Ele tinha já extraído o DNA, a gente estava só ajudando na diluição, né? Vocês podem estar vendo ali, imagina, 400 indivíduos, foi também o dia todo para fazer tudo isso. Uma outra atividade meio que nas horas vagas, né, tipo, entre uma avaliação e outra daquelas 3 principais, foi com o manjericão, foi no laboratório de nutrição de plantas. O doutorando que a gente ajudou, ele estava avaliando fósforo, né, quantidades diferentes de fósforo no plantio do manjericão. Aqui as sementes germinadas e depois, posteriormente, foi plantadas nesses vasos. A gente também foi para a estufa, ajudou a encher todos esses vasos, a colocar, você percebe, aproveita ali na mão dele, a colocar soluções com diferentes quantidades de fósforo. Teve também um dia que, nessa daqui foi só eu, a gente foi coletar um milho em uma outra cidade, um milho pipoca, que o doutorando estava avaliando ambiente, questão de ambiente, daí plantou ele na cidade de Campos e plantou num outro campo experimental da UENF lá. Daí a gente foi de carro, uma viagem bem bacana, né, umas paisagens bem legal, que mais que não faça tanto parte assim do estágio, eu achei que seria legal compartilhar com vocês, né, cheio de montanhas, como vocês podem ver aí. Tinha um riozão também, aquele rio que corta a cidade, acompanhou a gente na beira da rodovia até praticamente lá, né, olha só que legal essa montanha. Passamos por uma cidadezinha que ficava num vale, bem diferente das que a gente vê aqui na região, né, o campo experimental na cidade de Itaocara, esse que é o nome da cidade que eu estava esquecendo. Inclusive, a gente teve que atravessar esse rio de barco, porque não tem ponte, o rio que vocês veem aí no fundo. E a gente só coletou o milho ali também, auxiliando um outro doutorando, mas a gente, assim, não chegou aí para o laboratório a fazer as avaliações e tudo mais. Foi só num daqueles dias vagos entre as avaliações daquelas 3 atividades principais que eu falei. Aí de volta a Campos, né, algumas coisas assim que eu achei interessante lá, como por exemplo, essa cuba de eletroforese, que aqui do laboratório de genética, que eu sou bolsista, utilizo o medo, então tem todos aqueles cuidados, não pode nem chegar perto
da mesa, né? Lá eles usam gel Red, que não tem contaminação e nem nada. Eu tirei essa foto aí só para mostrar para o pessoal do laboratório, eu tocando e tal. Essa ponteira aqui, que ela tem essa micropipeta, que ela tem capacidade para 8 ponteiras, que ajudava demais naquele trabalho lá da diluição dos 400 variedades de mamão lá, que era uma coisa que eu não tinha visto também. Um dia, uma das aventuras foi final de ano, né? A gente foi bem em janeiro para lá, daí durante o final de ano um dos meninos relaxou com o experimento dele e o capim acabou tomando conta. Vocês olhando essa imagem, a gente está colhendo milho, apesar de vocês não verem os pés de milho aí, estavam bem pequenininhos, perdidos ali no meio, então tinha que ficar procurando e tudo mais. Achava ruim, você conseguia encontrar até o final, né? Mas você olha nessa imagem assim de longe, você não vê que tem milho. Foi uma aventura e tanto. E falando da aventura, né? Porque, assim, falando de considerações finais, eu aconselho. Se eu tivesse mais estágios para frente, com certeza eu faria fora, porque, assim, foi uma aventura única, uma oportunidade única que eu me arrependo de não ter feito um outro estágio fora também, né? Tipo, eu nunca tinha andado de avião na vida, parece uma coisa boba, mas, enfim, foi algo que um medo que a gente superou e tudo mais. E conversei lá com os professores da UENF, eles avaliaram o nosso currículo, deram dicas para a gente, e se por acaso a gente quiser tentar um mestrado por lá, já ficou tudo muito bem encaminhado. Então, tenho contato de alguns colegas lá, de tanto doutorandos quanto mestrando, como professores do laboratório também. Era isso que eu tinha para falar, compartilhar um pouco da minha experiência e daí agradecer, né? Meu muito obrigado aqui fica para todas as pessoas que fizeram esse estágio ser possível, desde os meninos lá que arrumaram hospedagem para a gente, os professores e os doutorandos da universidade que aceitaram a gente, receberam da melhor forma possível, o Edmilson por ter abraçado a ideia comigo, o professor Guilherme, a professora Ana por ter feito o encaminhamento do estágio, e todos que tenham contribuído indiretamente com a realização desses. Que experiência legal, hein, Ângelo? Caramba! Muito legal. Muito legal ser trazido para compartilhar com os colegas, não só a parte técnica do laboratório, mas também a experiência, porque uma das coisas que nós esperamos de vocês, quando nós incentivamos que vocês saiam, é para vocês conhecerem mesmo outra universidade, outra cidade, outra região, outro clima. E lá em Campos é legal porque tem muita gente de Alta Floresta lá, né, fazendo mestrado, doutorado, né? Então, sim, tipo, vai se sentir em casa. Quando se reunia na cantina lá, eles iam falando, aquele ali veio de Alta Floresta, aquela era da Unemate, só que era de outro campus, não sei o que lá. Daí algumas pessoas você até conhecia. Essa Kátia mesmo, eu já tinha visto ela por aqui. Kátia foi minha aluna. Há vários anos atrás, porque ela está no doutorado, né? Já deve ter passado a metade do doutorado já. Então, que legal. Que você sirva de exemplo para que outras pessoas percebam que não é coisa de outro mundo. É só chegar ali, guardar um dinheiro e ir. Né? O mais difícil talvez seja a parte econômica. Conseguiu vencer essa, as portas das universidades estão sempre abertas. Assim como aqui, né? Que a gente também abre para quem vem de fora. Questão da parte econômica, que era a preocupação grande da gente, né? Com o ID Jovem, a gente conseguiu ir até Campinas, de ônibus, né? Mas, enfim, conseguimos de graça, o que foi uma ajuda e tanto. Daí, como não tinha nenhum ônibus daqui de Alta Floresta que vai direto para o Rio de Janeiro, de Campinas até a cidade do Rio, que a gente teve que ir de avião, mas a hospedagem lá, né, por conhecer os meninos também. Então, tipo assim, não foi algo absurdo de caro, você ter contatos, se você souber ir atrás, consegue não precisando gastar tanto, né? Com certeza. E bom que aprendeu um pouquinho de mochileiro, né? Já pode viajar mais agora. Sim. Vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário em relação ao estágio do Ângelo? Silêncio total. Ângelo, parabéns a todos que apresentaram, pelo esforço de vocês, principalmente, porque não foi um semestre fácil, né? Tanto que alguns colegas de vocês desistiram, não conseguiram vir até o final. Nós entendemos a correria de vocês.
E nós até questionamos algumas coisas sobre o modelo que nós estamos tendo aula agora. Vamos descansar? Valeu, gente, pelo semestre. A semana que vem eu solto todas as notas. Não se esqueça que hoje é o último dia para vocês enviarem tudo. Se tiverem dúvidas, eu estou no WhatsApp. Tá bom? Bom final de semana. Um beijão para vocês. Boa noite, igualmente, professora. Boa noite, professor. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou sentir saudades. Eu, professora, posso sentir saudade da senhora, mas da disciplina não. Não das aulas. Ai, tchau, tchau. Tchau, tchau, Aline.